Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que venho fazer esse estudo aqui nessa casa e é uma grande satisfação. Agradeço a todos os dirigentes da casa por esse convite. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. O estudo da noite de hoje será a respeito de Conhece-te a ti mesmo e, como todos nós já ouvimos falar, muito antes até mesmo da nossa jornada vamos dizer, espíritas, até mesmo antes dessa encarnação, já conhecemos o jargão de Sócrates, que foi passado para Platão, e dentro do próprio estudo do Espiritismo, temos também Allan Kardec citando, logo no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que a filosofia espírita já estava inclusa nos estudos de Platão, que foi passado pelo seu professor Sócrates. Então, a gente vai tentar, dentro do estudo da noite de hoje, avançarmos um pouco mais dentro do conhecimento que temos hoje, trazido pela espiritualidade divina, e entendermos um pouco mais de por que temos de nos conhecer melhor. Então, a gente começa aí, como é de próprio a sensação que eu gosto de deixar, eu começo a apresentação também tentando concluir o raciocínio. Então, a gente, na verdade, nós somos esse gatinho, nos olhando no espelho e nos vendo como se fôssemos um leão. E, na verdade, o que nós somos para os espíritos? Somos crianças espirituais. Estamos ainda numa jornada muito imaturos, muito imperfeitos, na busca de esconder nossas imperfeições, a nossa imaturidade. Nós nos olhamos no espelho e acreditamos um verdadeiro leão, perfeito, puro, pleno, sem imperfeições e sem dificuldades ao longo do caminho. E o que a gente faz quando a gente se depara com a nossa realidade, o nosso verdadeiro eu? E aí a gente já começa a questionar, será que eu estou cuidando do meu verdadeiro eu? Será que eu estou investindo nesse gatinho aqui, porque na verdade somos ainda uma criança espiritual? Será que estamos investindo no nosso verdadeiro patrimônio? Esperamos muitas vezes 150, 250 anos para reencarnar, e aqui quando chegamos, será que estamos conseguindo evoluir ou estamos estacionários, como foi o início da prece dita hoje pelo nosso colega? Então é importante a gente entender que dentro dessa frase de conhece-te a ti mesmo, existe muito mais do que simplesmente sabermos das nossas potencialidades, o que podemos fazer com a nossa jornada aqui neste planeta. Será que a gente está aproveitando o jogo das sensações que temos de todos os órgãos dos sentidos, que somos diariamente invadidos pela mídia, somos diariamente invadidos pela televisão, pelo rádio, pelo vizinho, pelas notícias? Ou será que estamos investindo no nosso verdadeiro patrimônio? Porque o maior patrimônio que nos foi dado como seres que moram nessa órbita terrestre é o tempo. É o único patrimônio que no nosso desencarne irá ser contado para nós como verdadeiro patrimônio. E aí já começa a primeira pergunta ao longo do estudo. Haverão várias perguntas para meditarmos. O que estamos fazendo com o nosso maior patrimônio? Estamos investindo o tempo que temos para a nossa evolução nessa nossa jornada multimilenar, ou será que estamos estacionários? Essa é a primeira pergunta. Então, segundo Leon Denis, sabemos que nós dormimos no mineral, agitamos no vegetal, sonhamos no animal e despertamos no homem. Então, muitas vezes, a gente, ao se despertar o homem, a gente se volta e acredita que somos uma perfeição da criação de Deus, estamos evoluídos e muitas vezes, por sermos espíritas, 2% da população de religiosos do Brasil são espíritas. E aí a gente se pergunta, será que como espírita eu já estou evoluindo? E na verdade o que a gente tem quando retorna para a gente é que na verdade ao despertar no hominal a gente ainda está muito longe do que fomos programados para ser. Fomos programados para sermos seres angelicais e nós não estamos nos comportando na medida evolucionária como deveríamos nos portar. Estamos despertando no nominal, mas ainda precisamos de muita evolução. Então é importante a gente entender que apesar de termos evoluído um pouco, ainda estamos muito distantes do que fomos programados e do que prometemos fazer durante essa encarnação.
Então, antes de encarnarmos, aqueles colegas que ainda não são muito vivenciados no Espiritismo, temos o nosso planejamento reencarnatório. Lá, durante esse período de estudo, em que temos um tempo na erraticidade para aprender, fazemos muitas promessas, fazemos muitas situações que iremos passar, acreditamos que iríamos evoluir. E aí fica também essa pergunta, se a gente está aproveitando esta oportunidade para completar aquelas promessas que fizemos. Então, o maior mandamento da lei, segundo Jesus, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. E uma das formas maior que podemos ter de amar a Deus, acima de todas as coisas, esse que seria o principal mandamento ensinado por Jesus, ele é imediatamente asseverado, anelado com amareis vosso próximo como a vós mesmos. Então Mateus já deixa claro para a gente que além de amar ao nosso próximo, também temos de nos amar. E aí, a gente conhecendo melhor as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, a gente vai conseguir também nos amar melhor. Então, se eu trago para mim um bom alimento espiritual, se eu ouço boas músicas, se eu leio bons livros, se eu tenho bons assuntos e evito a maledicência, com certeza eu estarei alimentando bem a minha parte espiritual, o meu corpo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se amar também com boa alimentação, boas noites de sono, procurando praticar o bem, procurando praticar a caridade, pois temos que reparar também nossos equívocos do passado. Então, é todo um processo de amor que deve haver para o próximo, mas também haver para nós mesmos. E aí a gente se pergunta também, será que estou me amando? Será que estou me respeitando? Será que estou cuidando bem do meu ser material? Será que eu estou respeitando o meu corpo? É um outro questionamento que no estudo de Conhece-te a ti mesmo é importante que a gente entenda. Na tentativa de acompanhar o mundo civilizado, a gente costuma fazer o quê? A gente trabalha, chega em casa, trabalha mais um pouquinho, vai dormir e no outro dia, como se fosse um robô, continua trabalhando. E a gente tem que lembrar, a gente tem que procurar raciocinar que é preciso meditar, é preciso raciocinar, é preciso se conhecer melhor, saber das suas limitações. Assim, iremos evitar vários tipos de doenças, tanto físicas quanto espirituais. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, ela é bem enfática. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta, na verdade, é a vontade. E eles concluem, quão poucos dentre vós fazem o esforço. Então, a gente já vê que na questão 909, já deixa claro para a gente que a gente precisa de evoluir mais. A gente precisa de aprender a ter esse esforço maior, a se dedicar. Porque evoluir é um processo. Ninguém vai sair daqui e vai se tornar um Chico Xavier. Ninguém vai sair daqui e vai se tornar um Bezerra de Menezes. Esses foram missionários que vieram entre nós para dar o exemplo, assim como tivemos Jesus e tantos outros, Francisco de Assis e vários outros. Esses são para serem exemplos, mas no nosso dia a dia, após o estudo de hoje, o que a gente almeja, o que a gente espera, o que a gente quer atingir no coração de vocês, é simplesmente a gente entender que para os espíritos evoluídos, o que nos falta é simplesmente a vontade. É o grande problema da humanidade. Somos alunos repetentes. A gente já esteve aqui antes, já tentamos passar de ano, tomamos pau, voltamos de novo e continuamos repetindo na escola evolucionária, tentando passar de ano. Todos somos repetentes, todos temos a mesma dificuldade, que seria a falta de vontade. Aquela tendência que temos de saber o que é certo, mas não fazer. Porque é difícil. É muito difícil mudar a si mesmo. É muito difícil vencer a si mesmo. É muito difícil combater a si mesmo. E isso é o mais difícil de nós. Nos falta a vontade, a dedicação. O processo é lento e gradual. Mas precisamos de sair daqui hoje com um pouco mais de boa vontade. Um pouco mais de intenção de evoluir. Um pouco mais de intenção de melhorar. Este é um objetivo primordial. Precisamos conhecer a nós mesmos
Isso está no Palácio de Delfos, que foi um templo que foi erigido para o oráculo de Delfos, e foi de lá que foram tirados os dizeres conhece-te a ti mesmo. Lá também, a outra frase que também existe é que nada deve ser cometido em excesso. Então aqui, a sabedoria grega já deixava claro que todos os excessos são ruins. A idolatria, a dedicação exclusiva à doutrina espírita, ela vai te afastar do equilíbrio que você precisa de ter do mundo material. Nessa escola que estamos aqui, não basta ser um bom espírita, tem que ser bom pai, bom filho, bom irmão, bom vizinho, bom marido. É preciso que se consiga equilibrar como bom empregado, ou bom patrão, ou bom funcionário. O equilíbrio é que viemos aprender. Viemos aprender a viver em paz, tanto no mundo material, quanto na evolução espiritual. Então, nada em excesso é comemorado na espiritualidade e também já era o conhecimento da cultura grega. E comprometer-se, é importante a gente entender que no radical grego, comprometer é fazer promessa. É diferente do nosso conhecimento do português. Então, comprometer-se aqui, que é o que está escrito no Palácio de Delfos, é exatamente fazer promessa. Porque quando você faz promessa de que você vai mudar e a partir de hoje você não vai mais errar e você erra, o que traz para você? Traz a infelicidade. Mas se você se conhecesse melhor e soubesse que você ainda não é tão perfeito e aceitasse que nós não viemos aqui e Jesus nunca esperou de nós que nós tivéssemos remorso, que nós tivéssemos mágoa, que nós tivéssemos essa forma que temos tão triste de guardar uma necessidade de se autopunir. Então, muitas vezes a pessoa pega e fala, não, eu fiz isso assim, então eu tenho que passar por isso. Então, nos ensinamentos gregos, o que a gente tem, junto do ensinamento que a gente tem da doutrina espírita, a tendência de se comprometer, de se fazer promessa, traz muita infelicidade. Mas o principal é, dentro desse comprometimento de se fazer promessas, entender que vamos equivocar-nos durante a jornada, que vamos errar. Então, aquela pessoa que errou, muitas vezes, vamos dizer, durante a criação de seu filho, e se pune o resto da vida, ou que cometeu algum equívoco e guarda aquela sensação como tivesse que ser punida, hora nenhuma o Espiritismo espera isso de nós. Um dos maiores criadores que temos hoje, das doenças que temos, como câncer, como as formas de doenças infecciosas, moram justamente no ódio, na mágoa e no remorso. Então, se a gente for arremeter ao nosso passado e entender que errar é normal, tanto que Jesus dizia, vá e não peque mais. A única coisa que eles nos pedem é que após termos esse conhecimento que está sendo nos apresentado aqui, e já nos foi apresentado tantas vezes antes, é que aprendamos a pecar menos do que pecamos em uma jornada anterior. O importante é tentarmos evoluir aos poucos, saber que vamos ter um progresso lento e gradual, mas nunca desanimar e entender que o que ficou para trás, ficou para trás. Nada de remorso, nada de mágoa. Vire a página e comece a escrever uma nova página. É isso que a espiritualidade divina espera de todos nós. Não guarde ódio, não guarde mágoa, não guarde remorso. Não se faça a autopunição ou a autopiedade. A máxima ou aforismo conhece-te a ti mesmo teve uma variedade de significados atribuídos a ele na literatura. Na verdade, não foi Sócrates quem criou esse aforismo. Na verdade, isso era um ditado popular grego que, de tanto ser falado e de tanto Sócrates utilizar nos seus diálogos, acabou sendo colocado como se fosse de autoria dele. Mas os estudiosos deixam claro que isso é um ditado popular, como temos vários ditados populares hoje no mundo. E isso acabou virando uma autoria não verdadeira. Mas, na verdade, esse aforismo, essa explicação também, pode ser utilizada para se poder entender que quando você conhece a si mesmo, você também conhece o que você pode representar para o futuro das pessoas que estão com você. Você pode representar, ao se conhecer melhor, se eu sei que eu tenho uma índole agressiva, durante uma conversa, durante um embate que eu possa ter com um familiar, eu sabendo dessa situação, eu vou me relacionar melhor com ele, porque eu vou me controlar mais.
Se eu sei que eu não sei fazer bom uso da minha palavra, durante uma discussão, eu vou segurar a minha palavra para que eu não ofenda o meu irmão. E muitas vezes, a gente se conhecendo melhor, a gente consegue também evitar vários tipos de situações que a gente pode, dentro da parte da esfera sexual, se controlar, dentro da esfera amorosa, oferecer um amor mais verdadeiro, dentro da esfera da alimentação, a gente pode conseguir educar melhor o nosso organismo, dentro da esfera das doenças, das patologias. Por exemplo, um diabético, ele pode se respeitar mais se ao invés dele olhar a doença do diabetes como uma punição, ele entender que ali é uma forma de educação alimentar, é uma forma de os erros, dos exageros de encarnações anteriores, está sendo colocado para ele uma forma dele aprender a reforma íntima de uma forma um pouco menos penosa do que uma doença mais grave. Então, a gente tem várias formas de nos conhecer e de nos respeitarmos dentro desse conhecimento. É importante entendermos essa parte. Em latim, esse aforismo é geralmente dado como noster te ipsum. E, na verdade, Sócrates colocava que ao conhecer a você mesmo, você ficaria consciente da sua ignorância. Então, na verdade, o que ele queria dizer ao se conhecer, durante o seu ensinamento sofista, era exatamente colocar para a gente que a gente deveria se conhecer para sabermos que somos muito pequenos, que somos muito poucos. Então, se a gente entender que somos muito pequeninos, quando um colega errar, a gente não vai julgar ele, porque a gente vai lembrar que a gente também já errou. E com isso, a gente vai medir o colega com a mesma medida que seremos medidos. Então, também é importante, ao se conhecer melhor, a gente poder entender e aceitar o colega que comete equívocos para conosco, ao invés de reagirmos imediatamente, como os materialistas muitas vezes fazem. Na questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta vem dizendo que um sábio da antiguidade, no caso aqui, claro, era Sócrates, vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, ciente desse aforismo, ele continua a pergunta e tenta extrair um pouco mais de informação. Conhecemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso? E aí, Santo Agostinho nos traz a resposta. Fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Então, na verdade, Santo Agostinho ensinava para a gente, durante essa apresentação, trazida por Kardec, mas já dita por ele, por volta dos anos 600 depois de Cristo, exatamente mostrando para a gente que a autoanálise, ao fim do dia, é uma forma de aprimoramento. Mas aí eu volto e faço outra pergunta. Quantos de nós aqui hoje, ou ontem, ou durante essa semana, tirou 5 a 10 minutos para meditar sobre suas ações? Eu acredito que muitos poucos de vocês tenham tido tempo de parar para analisar suas ações. Então, o convite que eu faço, depois do estudo dessa noite, é que tirem pelo menos 5 a 10 minutos, um pouquinho antes da oração de vocês, e analisem o que vocês poderiam ter feito de bom e não fizeram, e o que vocês fizeram de mal e podem se retratar. Isto é uma forma de autoanálise ensinada por Santo Agostinho e que está na questão 919A. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, a pergunta também que a gente deve se fazer é que se a gente desencarnasse hoje e fosse para o mundo da erraticidade, onde lá somos um livro aberto para todos os espíritos, porque aqui a gente consegue esconder as nossas imperfeições. A gente consegue colocar o que a gente chama de verniz social. O que é isso? A gente está muito mal em casa, está cheio de problema, mas a gente encontra na rua com o vizinho. E aí, como vai você, Sérgio? Tudo bem? Está tudo ótimo, a vida está ótima, está tudo bem. E você, como vai? Esse é o verniz social. E chega em casa, uma pessoa muitas vezes embrutecida, uma pessoa entristecida, e lá, na verdade, ele tira o verniz social
e mostra a verdadeira pessoa. Então, onde a gente quer chegar com isso é que a gente entenda que no mundo dos espíritos esse verniz social não existe. Quando você se deparar com outro espírito na erraticidade, você é um livro aberto. Ele sabe de todas as suas imperfeições, de todas as suas qualidades. E lá não dá para a gente se esconder. Então a pergunta que é feita durante esse estudo é se Deus finalmente nos chamasse de volta à erraticidade, estaríamos preparados para nos encontrarmos com todas as pessoas durante essa jornada que encontramos aqui, o que fizemos de bem e o que deixamos de fazer de bem e o que fizemos de mal. Então é importante a gente tentar fazer essa análise diária para estar preparados para o momento do desencarne. Porque ninguém que está aqui sabe quanto tempo de jornada terá, mas a gente sabe que se a gente puder aproveitar o dia de hoje para ser um espírito melhor, a gente vai estar evoluindo na nossa jornada espiritual. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra você mesmo. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, durante essa autoanálise, é importante você ver se você fez algo contra os seus conceitos que você tem sobre Deus, de infinito amor e de infinita sabedoria. Depois, se você cometeu algum equívoco contra algum outro ser aqui da órbita terrestre que você tenha encontrado. E por último, se você está respeitando o seu organismo, se você está se tratando bem, se você está sendo uma pessoa caridosa para com você mesmo, ou se você, na verdade, está trabalhando como se fosse um robô, como se fosse um autômato, como se fosse um ser sem emoção, um ser que não tem a sua parcela espiritual, que é o que a grande maioria materialista executa, né? Deus muitas vezes coloca os inimigos ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então, muitas vezes, a gente se encontra com alguém e aquela pessoa aponta o dedo contra você e fala um defeito que você tem. No primeiro momento, como materialista que somos, temos vontade de reagir, de responder à altura, ou muitas vezes de ficar chateado com aquela pessoa. Mas, na verdade, todos nós temos um lado escuro, um lado negro, que a gente não conta para a esposa, que a gente não conta para o amigo do centro espírita, que a gente não conta em nossas orações, que a gente tenta esconder. E é esse lado escuro que eu convido vocês a trabalhar, a tratar desse lado escuro, a tratar desse lado que a gente tenta esquecer, a tratar desse lado que a gente tem vergonha, aquele que a gente não conta para nossa mãe, não conta para o nosso pai, não conta para ninguém, aquela parte triste e negra que existe dentro de nós. Porque, na verdade, somos o sal da terra. Na verdade, somos criaturas projetadas para sermos angelicais. Mas aprisionamos dentro de nós ainda muita brutalidade, muita animalidade, muita imperfeição. E é justamente o ser civilizado que estamos nos tornando que tem que expulsar de dentro de nós essa parte triste, essa parte abrutalhada. É importante que, na autoanálise, já que a gente não pode contar para ninguém, que cada um procure olhar para si e ver qual é a parte dentro de mim que eu preciso me libertar dela e extinguir ela da minha vida. Todos nós temos um lado que nos envergonhamos. Procuremos tratar desse lado para que ele deixe de existir dentro de nós. Sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder as deformidades do nosso corpo. Então, muitas vezes a gente faz uma caridade, e aí, dentro desse dia da caridade, a gente esquece todos os equívocos que tivemos e nos apegamos a esse momento de caridade. Na verdade, somos tão devedores, temos tantos reparos para fazermos na nossa escala evolucionária, que se a gente pudesse fazer o máximo de caridade nessa encarnação, ainda seríamos grandes devedores. Na balança do que fizemos de bem e o que fizemos de mal, ainda predomina ainda grande quantidade de equívocos. Então a gente tem que aproveitar todo o tempo para tentar fazer o bem. E aí o que a gente faz? Quando a gente tem uma virtude mínima que seja, a gente supervaloriza ela, se acha um leão, quando na verdade ainda somos aquele gatinho do início da apresentação. Compreender o próximo
Isso é muito difícil. É difícil porque às vezes a gente evolui e a gente esquece como fomos antes. Então, a gente critica às vezes uma pessoa que ainda não tem um conhecimento espiritual. Mas se a gente for olhar o que os espíritos superiores fazem conosco, é justamente o contrário. Quanto mais imaturos somos, mais eles nos pegam pela mão, como se fôssemos uma criança abandonada e nos guiam na jornada com toda a compreensão, sem julgar em momento nenhum. E nós, infelizmente, ainda imaturos que somos, o que fazemos? Procuramos ficar perto daquelas pessoas que nos fazem bem, procuramos ficar perto daquelas pessoas que nos fazem sentir bem, quando na verdade Jesus nos ensinou o contrário. As casas espíritas estão aqui para trazer os mais necessitados, os que têm menos cultura, os que têm menos dificuldade de entender o que estamos falando, muitos que ainda não sabem nem ler nem escrever. São esses que Jesus pede que tragamos para a casa espírita. São os necessitados que precisamos de ajudar. São aquelas pessoas que quando nos aproximamos, nos sentimos mal, é que temos que ajudar. Temos que compreender o próximo. Esse é o maior mandamento, é amar ao próximo como a nós mesmos. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, no Evangelho de João, já comentava isso. E como disse Inácio de Loyola, que foi, depois de Paulo, um dos maiores divulgadores do verdadeiro cristianismo, deixava bem claro, Jesus é o centro de tudo. E se Ele é o centro de tudo e nos ensinou a entendermos o próximo, perdoarmos o próximo e sermos sempre o mais possível caridosos, temos que lembrar dentro da doutrina espírita que ao invés de ficarmos elitistas e só conversarmos e ficarmos com pessoas que nos fazem bem, temos que ir até as pessoas mais necessitadas que precisam de nós, levar palavras que possam entender, traduzir as palavras difíceis e levar até eles palavras de fácil entendimento, para que possam também aproveitar a doutrina espírita. Interrogar a consciência. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele bem que deixou de fazer. Isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, é bem trabalhado. Sabemos que durante as leis das penas futuras que temos dentro do estudo, é claro para todos nós que todo bem que deixamos de fazer também será cobrado. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não faço mal para ninguém, eu estou tranquilo, estudando a doutrina espírita, estou evoluindo. Um pouco. Estaria muito mais se estivesse fazendo bem a outras pessoas. Portanto, não julgue, sempre procure compreender. A criança tem a humildade de estar sempre disposta a aprender com tudo que a cerca. Ela não escolhe as situações, ela não procura só cuidar das situações que lhe sejam agradáveis, ela procura sempre estar desperta e bem captante de tudo que acontece com ela. E nós, que somos crianças espirituais, será que a gente ouve o que o nosso guia espiritual, que está sempre do nosso lado, sussurrando intuições, será que a gente está prestando atenção nele? Será que lá fora, longe desse ambiente protegido e maravilhoso que aqui estamos, será que lá fora a gente está captando o que a mediunidade está nos trazendo? Porque todos somos médiuns, todos temos uma antena ligada no mundo espiritual. Será que estamos preparados para captar tudo da mesma forma que uma criança capta e imita tudo que está vendo? Então é importante a gente entender que no Evangelho de Mateus também já ficava claro que a criança perdoa sempre aqueles que convivem com ela, não guarda mágoa, não guarda ódio e, por fim, faz as coisas sem esperar nada em troca. Então, nos processos de exclusão, como a gente vê nessa foto aqui, a gente deve, na verdade, procurar fazer a inclusão. A gente deve procurar captar tudo que estiver à nossa volta e que esteja acontecendo no mundo mediúnico. A gente esquece que, na verdade, nós somos espíritos e somos matéria. E quando, na verdade, a gente se olha somente como matéria, a gente se fecha para o mundo mediúnico. E muitas vezes aquela intuição, naquele momento de dificuldade, em que você está doente, em que você está passando por um problema de saúde,
ou que você está deprimido, ou que você está passando por uma situação que você acha que não tem solução, ao invés de levar o seu pensamento para Jesus e acreditar na espiritualidade divina, o que a gente faz? A gente se deprime, a gente se desespera, a gente entra em pânico, a gente quer falar com alguém que está passando por um problema. Você pode falar para o seu guia espiritual, ele está ali te ouvindo. Existe toda uma falange de espíritos preparados para atender você no momento do desespero. E o que a gente faz? A gente esquece tudo que a gente aprendeu aqui e a gente se concentra em entrar em desespero. Na verdade, se naquele momento você ligar sua antena e captar o que está tentando ser falado pelo seu guia espiritual, a ajuda virá, o socorro virá, o suporte virá. Mas a gente não exercita isso, a gente não costuma fazer isso. E como todo processo que precisa da repetição, como a gente não repete essas ações, a gente não consegue ouvir o que a espiritualidade quer nos dizer. Então, é importante, depois do estudo de hoje, a gente começar a lembrar daqueles momentos de dificuldade, quando você vai fazer a oração, para aquela situação difícil que alguém da sua família está vivendo, lembre-se que existe uma espiritualidade amiga interessada em te ajudar, quer chegar até você, mas você tem que sintonizar com eles, você tem que estar com um pensamento elevado. Do contrário, você não vai estar na mesma frequência vibratória e não vai haver a conexão. Você é um manancial inesgotável de virtudes. Todos nós temos todas as virtudes, nós temos a fagulha divina dentro de todos nós. Jesus comentou que esse planeta, toda a órbita terrestre, durante os 4 bilhões e meio de anos que ele preparou tudo para que acontecesse dessa forma, foi justamente preparado para que pudéssemos evoluir, nos tornarmos seres angelicais. E a gente esquece que dentro de nós as virtudes existem. E aí, o que a gente tem que lembrar é que basta o lampejo de uma lâmpada para iluminar uma infinidade de escuridão. Então temos que despertar essa fagulha divina dentro de nós e iluminarmos o nosso ser espiritual. Jesus sempre vai estar batendo a nossa porta, tentando trazer para nós o seu exemplo, mas a gente tem que estar apto para recebê-lo. Devemos, portanto, nos conhecer, devemos vencer a nós mesmos e amar a nós mesmos. Agora, durante o estudo, eu vou citar alguns exemplos de Paulo, justamente para a gente entender que é um dos maiores exemplos que a gente pode falar de se conhecer a si mesmo. Lembrando ainda de Kardec, fora da caridade não há salvação. Porém, a caridade deve ser entendida também como a possibilidade de ser usada em benefício próprio. Então, não é a gente tentando dar o que não possuímos, não é a gente tentando ser o que não somos, não é a gente, sem nos conhecer, tentarmos fazer o que não estamos preparados para fazer, que vamos estar sendo caridosos para conosco. Se não nos conhecermos, não saberemos das nossas potencialidades divinas e não saberemos, assim, utilizar o que podemos fazer de melhor para o próximo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que eu esteja extremamente deprimido. E aí, uma pessoa me procura num atendimento fraterno para que eu faça o atendimento dela. Naquele momento ali, a espiritualidade divina, ela vai me imantar, vai me proteger e vai me ajudar a falar para aquela pessoa. Mas se eu começar a tentar fazer o atendimento fraterno, estando extremamente desqualificado para a tarefa da espiritualidade divina vai ser tão grande, vai ser tão árdua, vai ser tão difícil, que vai ser um trabalho que, na verdade, eu que estava querendo fazer o atendimento fraterno, no mundo espiritual estarei dando mais trabalho do que solução. Então é importante a gente entender quais são as nossas vocações para ajudar ao próximo e quais são os momentos ideais, se preparar para ajudar como tarefeiro do bem, para podermos ajudar ao próximo. É preciso que haja um processo de preparação. Não é chegar da noite para o dia e falar, eu quero ajudar na produção da cesta básica dessa semana. Porque às vezes você tem algum compromisso ou alguma vocação que vai lhe trazer mais frutos fazendo outro tipo de atividade. Ou o contrário, às vezes essa é a atividade que você tem mais vocação. Portanto, procure se conhecer melhor. Procure ver o que você tem de melhor para doar. Porque assim vai ser um trabalho mais prazeroso. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que é um percorrido a primeira fase da civilização. Nessa questão 793, eu coloquei aqui de propósito
porque às vezes a gente acha que a gente já mandou nave para Marte, já chegamos a pisar na Lua, somos um povo evoluído, mas aos olhos da espiritualidade não passamos de povos esclarecidos, ainda não somos chamados de civilizados, estamos indo rumo à civilização. Moramos num planeta de quinta categoria mesmo, na classificação das orbes que existem dos planetas. Nosso planeta é um planeta de quinta categoria, pequenininho, num universo cheio de outros mundos, mundos de regeneração, mundos ditosos. O nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações. Vivemos num planeta prisão, num planeta escola, num planeta reformatório. É importante que entendamos como somos pequeninos, porque nos conhecendo melhor, iremos tentar melhorar também a órbita terrestre com pensamentos melhores e assim o planeta evoluir junto conosco. Então é importante a gente entender que a questão 793 deixa claro que nós estamos na primeira fase da civilização ainda. Ainda temos uma jornada, e essa jornada pode ser mais curta para aqueles que procurarem se conhecer melhor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Com essas palavras de Jesus, deixava claro que qual é a verdade maior. A verdade maior é que o amor é que vai nos trazer toda forma de evolução. E a verdade está no amor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Essa máxima de Jesus deixa claro que a verdade é que somente o amor pode nos ajudar. O transbordamento do nosso amor é que vai melhorar toda a psicoesfera que nos rodeia e que rodeia o nosso planeta. Às vezes acreditamos que tudo está bem conosco e por isso não nos melhoramos. Então o que a gente faz? É aquele velho problema da virtude. A gente faz uma coisa boa, estou ótimo, eu agora sou uma pessoa boa. Mas na verdade a gente tem que se desconstruir um pouco para poder melhorar. Então aqui fica aquele outro convite que já foi feito, de fazer uma autoanálise e ver o que dentro da gente a gente tem que desconstruir para construir de novo. Às vezes uma forma de falar diferente, uma forma de se comportar diferente, aquela dificuldade de relacionamento que você está tendo com aquele familiar difícil, não fica achando que é culpa só dele, é culpa sua também, porque quando um não quer, dois não brigam. Então é importante a gente modificar a nossa forma de encarar aquele familiar que às vezes você já chega com uma certa arrelia, com uma certa tendência a não querer contato com ele. Se você chegar com uma outra sensação, sua psicoesfera vibracional for um pouco mais evoluída, você vai conseguir se aproximar melhor dele e coisas boas acontecerão. Porque naquele momento, o guia espiritual dele, o seu guia espiritual, vão conseguir acessar aos dois e assim promover melhorias espirituais em todos nós. Muitos de nós teremos que ir ao deserto no sentido figurado ou mesmo real, como foram Moisés, Paulo de Tarso e próprio Cristo. Então imaginem que o espírito da envergadura de Jesus precisou de subir a certos locais. Não vou entrar aqui no estudo da ectoplasmia, vou só citar que ele precisava de ambientes para poder fazer um padrão vibracional no qual recebesse ali o autoconhecimento e a necessidade do planejamento que teria que fazer, como Paulo de Tarso, como Moisés e tantos outros. Agora, se um espírito de uma envergadura dessa precisa de meditar, precisa de orar e precisa de se conectar ao mundo superior, imaginem nós, pequeninos como somos, a necessidade que temos de meditação, a necessidade que temos de autoanálise, a necessidade que temos de uma oração. Então não deixemos de acreditar na oração, na autoanálise e principalmente em estarmos conectados com a espiritualidade divina. Paulo, num rasgo de humildade, exclamou: sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo. Então imaginem que Paulo foi um gladiador, foi um doutor das leis, era um homem que com 33 anos ele tinha já toda a superação que era possível ter em um mundo extremamente culto. Um mundo que ele vivia era o mundo que os doutores da lei dominavam todas as castas que existiam, ou seja, ele era da elite e dentro da elite era um homem de grande sucesso, matou vários cristãos, cometeu vários pecados, conheceu Jesus, se arrependeu,
fez a autoanálise, assumiu a sua humildade e em vários momentos que nós temos, todas as vezes que vamos falar de autoconhecimento, lembramos de quem? Lembramos de Paulo de Tarso, lembramos de Estevão, lembramos de homens como nós, que passaram na órbita terrestre e conseguiram se modificar. Então, assim, o chamado que a gente faz ao citar Paulo de Tarso é aprendermos que ele, aqui dentro desse rasgo de humildade, já deixava claro que ele precisava de fazer mais do que estava fazendo. E nós vamos ver outras falas dele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, quando ele chega para Timóteo, que era seu discípulo, e sabia que estava rumo a Roma, onde seria decapitado e iria sofrer todo tipo de violência, sabia que estava no fim de sua carreira, e já tinha visitado os gentios e levado a palavra de Cristo até todos eles, havia completado a sua carreira, completou sua missão e chegava à conclusão que guardou a fé. Mas como gladiador que era, comentou e eternizou essa frase: combati o bom combate. O bom combate, gente, era o combate interno. É o maior combate que um ser humano pode ter. Não era o combate de gladiador que ele citava, gladiador que havia sido, mas sim o combate interno, aquele combate que foi chamado de reforma íntima, de renovação íntima, e que Joana de Ângeles tão bem nos colocou. O combate interno é o que mais precisamos de combater. Mas para combatermos a nós mesmos, como podemos nos combater se não nos conhecemos? Então, a proposta do estudo de conhecermos a nós mesmos é exatamente essa. É importante combater um bom combate interno entre nós mesmos, terminarmos a nossa carreira aqui neste planeta, completando o máximo de promessas que fizemos e guardar a fé, porque todos nós sabemos que a felicidade plena aqui nesse mundo de provas e expiações não será possível. Então, nos momentos em que estivermos sofrendo, temos que guardar a fé, senão iremos perder tudo o que fizemos até agora. A gente vem chegando ao fim. Vamos falar um pouco sobre Pedro também. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Para aqueles que não sabem, Jesus era o Nazareno. Naquela época, os números de contagem se dividiam de 7 em 7 ou de 12 em 12. Então Pedro, como era um pescador inculto, não sabia ler nem escrever, pensou: se eu tiver que perdoar o meu irmão 7 vezes, era um número ótimo. 7 vezes era bastante coisa, era coisa que eles contavam como Nazareno, que era Jesus. Ele acreditou que iria estar agradando a Jesus com essa pergunta. E Jesus, muito compreensível, responde: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então Mateus deixa claro para a gente que o que ele queria dizer é que os nossos irmãos nós temos que compreender sempre e perdoar sempre. Todas as formas de conflito que existem hoje no mundo, elas vêm exatamente da falta de humildade. Se a gente for olhar, a gente vai ver que o grande problema que existem das discussões está exatamente na valorização do eu. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. No Evangelho temos a prece: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Então, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, deixa claro para a gente que a gente tem que entender que a carne não é importante. Muitas vezes a gente pensa: poxa, mas por que eu tenho que passar pelo sofrimento para evoluir? É porque Jesus nos deu a chance de não pecarmos e assim a gente não precisaria de passar por essas sensações ruins de sofrimento. Mas o que nós fizemos, como alunos repetentes que somos? Quando nos dão a situação de prazer, a gente aproveita, mas na situação de sofrimento a gente evolui. Então, infelizmente, existiriam outras formas de evolução, como os espíritos evoluídos já aprenderam, mas nós aprendemos, infelizmente, através do sofrimento. Vocês podem notar que os momentos em que vocês se elevaram mais não foram nos momentos de alegria, foram nos momentos de dificuldade. E essa, infelizmente, é a forma que nós criamos para evoluirmos. Então, nos momentos de sofrimento,
Tentemos lembrar que o corpo material pode sofrer, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes aquela situação de sofrimento, de doença e de dor que aquele parente nosso está passando é uma forma de libertação, é uma forma de purificação no qual ele vai voltar para a erradicidade com o seu perispírito muito mais purificado do que quando aqui chegou. Com efeito, que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Então, se a gente olhar exemplo, Marilyn Monroe, se a gente olhar exemplo, Elvis Presley, ganharam o mundo, ricos, bonitos, inteligentes, idolatrados, famosos, tinham tudo que a matéria pode comprar em termos de sexo, em termos de propriedade, e ainda assim encontraram somente o vazio existencial. Então, como a gente vê, a gente tem em Eclesiastes o exemplo mais claro. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Então a gente deve procurar, dentro dessa máxima aqui de São Marcos, entender que o homem vai ganhar a si mesmo como? Conhecendo a si mesmo e evoluindo. Reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho. Jesus, com essas palavras, deixava claro que se você não fizer a sua reconciliação agora, aqui, enquanto está na órbita terrestre, quando você for até a erraticidade, você vai encontrar com quem? Você vai encontrar com os amigos de jornadas que você se equivocou e pecou, chamados obsessores por nós, quando na verdade são espíritos imaturos que nos cobram por erros que cometemos para com eles, e com os que você adquiriu na última encarnação. Então, assim, numa visão simples, numa visão muito imediatista, é importante que a gente possa retratar os nossos erros o mais breve possível. Agora, se essa pessoa que você errou contra ela já desencarnou, você pode fazer uma prece, pode fazer uma oração e se desculpar para com ela. Então, a gente sempre vai conseguir tentar a conciliação. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Então, nós seremos medidos com as medidas que nós medimos aos outros. É a cada obra que temos que vamos ter a nossa oferta de situações benéficas ou situações a serem repetidas. Aquele que quer tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Mateus aqui deixa claro para a gente que a humildade deve reinar entre nós e que Jesus deixava claro que nós viemos para servir. Nós não viemos para ser servidos. E a gente aprendeu durante os últimos 2014 anos que nós viemos aqui para aproveitar de tudo que existe na Terra, porque o planeta foi criado para que nós aproveitássemos. Então estamos destruindo o planeta, tratamos mal os animais, tratamos mal os nossos irmãos de jornada, tratamos mal a todos os que nos rodeiam e que não são iguais a nós. Temos que mudar com o nosso comportamento. Ainda é um comportamento bárbaro da época em que éramos homens da pré-história. É o mesmo comportamento. Quem não for da minha tribo não vai beber da minha água, não vai comer da minha comida, não vai conviver comigo. Somos bárbaros ainda, temos de evoluir. Não é suficiente não fazer o bem, o mal, temos de fazer o bem também. Isso também é uma coisa que já foi falada. Aquele que trabalha é recompensado mais cedo e o que se desvia retarda a sua chegada. A lei de merecimento é bem clara. O imediatismo existe e a forma que nós temos de entender é o seguinte: a lei do merecimento, ela tanto vai atenuar as nossas falhas, tanto vai reduzir as nossas falhas, como vai agravar o que tínhamos conhecimento e não fizemos. É importante que entendamos a lei do merecimento. Entre os vícios, na questão 913, se pergunta qual se pode considerar o pior. Já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Vós os combateis inutilmente e não conseguireis arrancá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Então, aqui só para aqueles que não estudam ainda o Espiritismo, quando Allan Kardec se refere aos vícios, os vícios e as paixões são todos os tipos de situações em que nos colocamos, como a vaidade, como o orgulho, como o ódio, como a mágoa, como a maledicência e tantos outros
sentimentos ruins. E aqui ele deixa claro que todos esses sentimentos que levam ao conflito da humanidade, que levam à guerra, que levam à discórdia, que levam a todos os tipos de mágoas que existem entre os seres humanos, moram justamente no egoísmo. Então, como eu falei, quando você tem um problema e acontece alguma coisa, se você tivesse a humildade de Chico Xavier, o problema não ocorreria. Ou se pensasse como Francisco de Assis, que quando uma pessoa perguntava, você foi ofendido pela atitude que eles tiveram? E ele falava, não, antes dele errar comigo eu já havia perdoado. Então é importante a gente entender que é fundamental que entendamos que dentro da nossa evolução a gente tem que entender ao próximo e entender que a gente tem que eliminar de nós o egoísmo. Se você ficou chateado com alguém, é porque você se valorizou mais do que ele. Todos nós ficamos chateados com alguém, mas se a gente pensar que a gente não é importante, que nós viemos para servir, o egoísmo vai diminuindo dentro de nós. Eu vou terminando o estudo, já é chegado a hora. Os livros pesquisados foram esses. Eu agradeço a oportunidade. Desejo a vocês amor, paz, saúde, fé e alegria. Muito obrigado.